Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje nós retomamos a história de José, né? Nós vamos falar um pouco sobre José na casa de Potifar. A gente vinha contando sobre José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, e a gente deu uma breve pausa para a gente falar de Judá e Tamar. E agora a gente segue com a história de José. Agora na casa de Potifar, havia um grupo que passava ali, né, enquanto os irmãos discutiam o que fazer com José, e José acabou sendo vendido. E esse grupo, mais adiante, vende ele como escravo, e quem compra é Potifar. E Potifar coloca ele ali para trabalhar, né, como servo, como escravo, naturalmente, que foi comprado, em favor de sua casa. Mas Potifar percebe que tudo quanto José coloca a mão, aquilo prospera. Ele era muito organizado, ele fazia com excelência, ele não precisava ser mandado várias vezes, ele fazia com prazer. E essa proatividade, esse senso de governo, de excelência em tudo quanto fazia, chamou a atenção de Potifar e ele subiu muito rápido ao ponto de Potifar confiar tudo que ele tinha nas mãos de José. Isso era muito, não era só atípico, era uma coisa quase que absurda. Cargos de confiança não eram destinados a escravo, porque escravo é, é alguém que supostamente, naturalmente, está ali por obrigação. Então, aquele que é escravo, ele foi roubado, tomado de sua família, foi pago um preço por aquele indivíduo, e é como se ele fosse um bicho, um animal. Mas o ser humano que está ali se sente humilhado por estar naquela prisão, se sente humilhado por obrigatoriamente ter que servir. Então, um escravo não é alguém de confiança, são coisas opostas. Ou você é escravo, ou você é alguém da confiança do Senhor. E isso é muito precioso. Mas a gente vai entender isso melhor lá na frente. O fato é que, além de escravo, ele era de outra terra, de outro povo. Então, em meio ali ao Egito, né, a um outro contexto, ele era um hebreu. Então, ele era tido como alguém duplamente é, repudiado, se é que a gente pode chamar assim, tá? Então, só para a gente entender melhor o contexto, José estava na casa de Potifar enquanto escravo e enquanto forasteiro, e ainda assim Potifar lhe confiou tudo o que tinha. Abaixo de Potifar, quem mandava na coisa toda era ele, tal qual era a fidelidade dele, certo? Ainda que na posição de servo e escravo, ele tinha essa liberdade, ele tinha essa autonomia. Pois bem, apesar de tudo isso, José sofria uma certa opressão ali dentro pela esposa de Potifar. Por quê? Potifar era capitão da guarda de Faraó, tá? Mais à frente a gente vai entender isso melhor. Faraó era mais alto nome, era o deus, o rei do Egito ali, digamos assim, tá? E Potifar era capitão da guarda, então alguém da confiança de Faraó. E José estava na casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar começou a ter interesse em José, um jovem proativo, bonito, forte. E essa mulher começa a cercar ele, cantar e chamar para que se deite com ela. E ele fica numa situação delicada. Ele fala: Olha, o meu senhor, o meu Potifar, né, o meu patrão, digamos assim, o seu esposo, ele me confiou tudo o que ele tem. Absolutamente tudo aqui está sob o meu controle, está na minha mão, porque ele assim o colocou. Exceto você, que é mulher dele. Então, isso não me cabe. Cometeria eu tal mal e pecaria contra o meu Deus? Percebe que José tem muita clareza em duas instâncias. Ele tem fidelidade a Potifar e ele também entende que, independente da relação de confiança com Potifar, independente do cargo que ele ocupa, pecaria José contra Deus, tomando para si uma mulher que não é dele? E aí ele vai se posicionar firmemente e a mulher vai insistir cada vez mais, porque não é difícil a gente entender isso, né? Inclusive no contexto de mundo atual, a escassez gera desperta uma necessidade ou um interesse ainda maior.
Hoje é muito usado isso, inclusive no comércio, né? Pessoas que restringem os dias de venda, restringe a quantidade a ser vendido. Tudo que você limita gera uma procura ainda maior. Isso é natural do indivíduo, do ser humano. Se essa mulher queria José e José se posicionava claramente contra essa possibilidade, ela passava a querer e desejar aquilo ainda mais. Até que chegou um dia que não tinha mais ninguém na casa e ela chama José, ou José servia ali próximo dela, e ela segura José pela capa e fala: agora você não me escapa, agora eu vou te pegar. E José dá a linha na pipa, corre, pula fora, deixa a roupa dele na mão dela, a capa, né? Ele não saiu nu, mas ele saiu sem metade da roupa, pelo menos. Deixa lá com ela e dá a linha e sai correndo. Ela grita, os guardas vêm, né? Do castelo, do palácio, da casa, que seja. Chegam até ela e falam: o que foi, minha senhora? Aqui, ó. Olha o que meu marido fez. Trouxe esse escravo hebreu pro meio da gente e ele quis me insultar. Ele chegou aqui, tirou a roupa para poder me pegar. Eu gritei e ele saiu correndo, mas a roupa dele tá aqui para provar o que eu tô falando. Essa mesma história, essa mentira foi contada para Potifar. Potifar, muito irado, prende José na prisão ali, né? Ele já era capitão da guarda, então em algum lugar da casa ou próximo da casa já havia uma prisão e José é mandado para lá. Aqui eu gostaria de separar para a gente poder explorar um pouco melhor, para a gente ter um tempo de amadurecimento. Por mais que eu queira correr com as histórias, cada capítulo tem tanta bagagem, tanta informação, que eu me sinto negligente de pular tudo que tem aqui dentro. Então, nessa série Trindade, a gente trabalhando em 3 níveis. Primeiro a gente está fazendo a leitura e entendendo a linguagem literal. José de fato existiu, de fato foi vendido, de fato foi comprado, de fato foi escravizado, de fato foi desejado e depois preso, ok? Mas, quando a gente vai para o segundo nível dessa história, para o nível pessoal, para o nível da alma, água na cintura, né? A gente sai de água do tornozelo e vai para água na cintura, a gente aprofunda mais nessa história bíblica, a gente começa a fazer uma leitura de cada personagem como se eu estivesse lá. Será que eu, enquanto Potifar, tenho reconhecido quem me serve? Será que eu, enquanto Potifar, tenho tido um olhar de percepção e de valorização das pessoas, independente dos cargos ou independente dos seus contextos sociais e familiares? Porque Potifar ali poderia ser chamado até de louco, claro que ninguém tinha autoridade para isso, mas no contexto da época, Potifar pegar um cara que estava escravizado e que era um forasteiro para administrar tudo que ele tinha, quem garante que esse cara não ia passar rasteira nele a qualquer hora? Quem garante que esse cara não ia usar tudo do próprio Potifar contra ele? Ia gerir, dar ordem e gerar prejuízo ou possibilitar a sua fuga de alguma forma? José não se portava como escravo e Potifar percebeu isso nele e potencializou tudo que ele tinha. Será que na posição de Potifar, independente do contexto, eu tenho tido a conduta de valorização daqueles que estão à minha volta? Será que eu tenho percebido e eu tenho agido em conformidade com o que é certo e não com o que vão pensar de mim? Não com o juízo que eu vou receber? Ou não com a possibilidade de fracasso, de ser traído, de falir, etc e tal? Então, já tem uma coisa muito bacana aqui que a gente pode extrair dessa história. Na posição de José, nossa, como a gente pode explorar tanta coisa desse cara, meu Deus. Eu tenho sido um excelente administrador? Eu tenho, apesar da frustração com os irmãos, apesar de ser humilhado, apesar de ser jogado num buraco, apesar de ser vendido, será que eu continuo deixando exalar o bom perfume que há em mim? Será que eu continuo sendo proativo, diligente, funcional, frutífero? Será que a minha essência tem sobreposto as minhas dores? Será que o meu caráter tem ficado evidenciado independente do contexto? Percebe isso? José era muito doido. E José é humano. Esse cara existe para provar para mim e para você de que isso é possível. Disseram para ele que ele era escravo. Ele não comeu essa história.
Olha, cara, você foi comprado e você é um forasteiro, você não é dessa terra, eu não confio em você, você é como um animal, eu pago por você, te comprei e eu quero o seu serviço. Isso não entrava no coração de José. Ele falava: eu estou aqui, me pediram para fazer esse serviço, eu quero fazer esse serviço e o farei da melhor forma possível. Apesar de num contexto de escravidão, José em nenhum momento se portou como um escravo, de tal forma que, sendo ele estrangeiro e escravo, é um fato. Ainda que ele não tomasse isso para si, ele estava ali sendo escravizado, sim, ele foi subiu cada vez mais de cargo, né? Foi promovido de diversas vezes. Será que eu tenho tido atitudes tal qual José? Será que eu tenho ouvido o que o povo me fala ou eu tenho entendido o que há de Deus dentro de mim e agido com excelência e feito com diligência, com perfeição tudo que eu posso fazer? Ok? Fantástica história. Será que diante de tentações, porque José era homem e José tinha seus desejos naturais, sendo Potifar quem era, né, tendo um cargo de confiança de Faraó, alguém de muitas posses, alguém de um status social, é muito difícil imaginar que a mulher desse cara era feia. Eu não estou aqui fazendo apologia ou idolatrando beleza, juventude ou criando padrões. Mas é muito fácil a gente entender que naquela época ela tinha acesso, como pouquíssimas pessoas, aos melhores cuidados, aos melhores spa, aos melhores produtos, aos melhores profissionais de estética e beleza, dentro de tudo que oferecia a época. Aquela mulher, enquanto toda mulher era escrava, suja, fedorenta, ela era perfumada, arrumada, tratada, servida, maquiada, entende? Então, tudo indica que essa mulher era uma capa de revista. Tudo indica que essa mulher era um referencial da época. Por que é importante a gente trazer essa figura? Porque será que diante daquilo que me tenta, porque é muito fácil José dizer: não, sai pra lá, mulher, tô fora, por uma mulher que não desperta nenhum interesse. Mas a mulher, em todo o contexto ou em toda a casa, seguramente, se não era era uma das mais belas e desejadas mulheres. Essa mulher não deixa entender que deseja José, não. Ela fala: eu te quero, vem. Esse cara, ele foi contra si mesmo, contra o próprio desejo, contra a própria natureza de homem, de quem quer, de quem anseia, de quem tem vontades. Ele foi contra a própria vontade em favor de dois. Ele falou: poderia eu cometer tal mal contra o meu patrão, contra Potifar, que confiou tanto em mim, e pecaria eu contra o meu Deus? Ou seja, espera lá, não é só sobre a fidelidade que eu tenho com o faraó, é sobre reconhecer quem Deus é e os valores e o caráter que ele tem. Então, ainda que Potifar não fosse nada meu, mulher, eu jamais te tocaria. Espera lá, entende? Será que eu tenho tido essa conduta? Será que eu tenho tido essa nobreza de respeitar o meu próximo e de ser fiel ao meu Deus? Porque se eu só for fiel ao meu próximo, uma hora eu vou cair. Se eu só for fiel às minhas verdades, ou aos meus preceitos, ou aos meus princípios, eu também vou cair. Eu preciso estar firmado em algo inabalável. Eu preciso ter uma conduta onde o meu referencial é imutável. Deus, será que eu tenho agido tal qual José em situações como essa? Pois bem. E essa mulher? Será que muitas vezes eu não tenho perdido a noção diante dos meus desejos? Porque se essa mulher tivesse um mínimo de decência, ela poderia até desejar José, mas ela jamais diria para ele. Se ela tivesse um mínimo de caráter, ela poderia até confessar para ele, ela poderia até tentar
falar com ele de alguma forma desse desejo, mas ela jamais forjaria uma cena dessa e diria uma mentira tão absurda em fim de incriminá-lo. Será que muitas vezes a gente não age como a mulher de Potifar? Será que muitas vezes eu não quero tanto uma coisa que eu nego a própria verdade para poder reafirmar meus desejos? Quantas vezes será que eu tenho segurado a capa de pessoas honestas ao meu lado e tenho exposto pessoas corretas, pessoas direitas, pessoas de Deus para poder saciar total ou parcialmente meus anseios, minhas carências, percebe? Aqui não é só sobre sexualidade. Aqui definitivamente não é só sobre anseios físicos. Às vezes é da alma, às vezes é do íntimo, do sentimental, do emocional. Às vezes a gente tem carências e a gente mente ou cria situações expondo pessoas corretas, expondo pessoas honestas, expondo pessoas direitas, para que de alguma forma o nosso grito e a nossa dor seja maior do que qualquer outra coisa. Eu estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o que eu sinto, eu estou preocupado com o que eu recebo, eu estou preocupado com o que eu quero. Dane-se o resto. Percebe o que a mulher de Potifar fez? Será que muitas vezes a gente não tem agido da mesma forma? E diante de todo esse contexto, diante de toda essa situação, a Bíblia em nenhum momento cita que José tentou se defender. Pode até ter acontecido, mas o fato só de não ser citado, para mim já tem muito valor. Por que não houve esse registro na história? Porque ele sabe que não fez. E se ele tiver que ir para a prisão, ok. Agora, eu não vou recuar, nem mudar minhas atitudes, nem mudar meus princípios, nem mudar a maneira que eu entendo que eu devo viver, porque o contexto passou a ficar desfavorável. Percebe? Então, José ele tem uma conduta íntegra, custe o que custar. E se a sentença for prisão, ok, infelizmente. Eu não vou gritar do avesso, eu sei que eu fiz o certo. Mas se Potifar percebeu ou não, se a mulher reconheceu, assumiu ou não, eu tenho um Deus. Eu sei de um Deus. Eu sirvo um Deus. E quando eu faço o certo, é Ele que está em meu favor. E se eu morrer, é lucro. Está acelerando o meu encontro com esse Deus. Ok? Que a gente possa ter essa conduta tal qual a de José. Que a gente possa saber modelar posturas como a de Potifar. A gente saber reconhecer que no contexto ele foi ousado. Potifar foi disruptivo. Potifar teve uma visão que pouquíssimos teria na época. Ele foi além do seu tempo e ele foi além do contexto. E que a gente possa ver a conduta prostituída que tem dentro de cada um de nós. Todos nós, todos os seres humanos, isso não é juízo, isso não é apontamento, isso é fato. Todos os seres humanos, em algum momento, conduz a sua vida, o seu pensamento, as suas atitudes, tal qual a mulher de Potifar. Porque essa palavra ela é profética. E aqui no terceiro nível a gente pode entender isso melhor. Potifar representa Deus. José representa Cristo. E a mulher representa a conduta da igreja, a prostituta, a prostituição, a traição, percebe? Cristo é traído pela igreja, Deus é traído pela igreja, mas seja qual for a sentença que Deus dá sobre Cristo, pode ser a cruz, Cristo vai em silêncio. Cristo não nega, Cristo não tenta fugir da sentença dada por Deus, porque Ele entende que a mulher prostituída, a igreja corrompida deve receber compaixão e não condenação. José muito provavelmente não abriu a sua boca, porque é melhor ele ir para a prisão do que a mulher de Deus ser escorraçada, humilhada e morta.
Cristo aceita a cruz tal qual José aceitou a prisão, porque é melhor Cristo pagar o preço do que ver a mulher prostituída, a mulher prostituta, a igreja ser morta. Então Cristo fala: deixa que eu pago o preço, deixa que eu assumo o que eu não cometi, deixa eu levar o peso do erro dela, porque eu suporto esse peso e ela não suporta. Quem dá essa sentença sobre Cristo? Deus Pai. Deus diz que sobre o pecado é necessário pagar com sangue puro, é necessário se apresentar limpo, e a igreja, depois de corrompida, ela já não tem mais nada para entregar. A igreja, depois de prostituída, já não pode mais ser entregue, apenas condenada e morta. Mas Cristo, que tem pureza e pode se apresentar, Cristo, que é limpo, puro e perfeito e pode salvar, diz: espera lá, deixa, eu vou preso no lugar dela. Foi ela quem errou, mas eu assumo esse preço do pecado. E deixemos ela solta, deixemos ela livre, para que ela tenha uma oportunidade de se redimir, de reconhecer seus erros, de repensar seus atos. Percebe o quanto a Bíblia é um livro profético? Quantos aqui já leram essa história dessa forma? Ousado, né? É assim que Deus faz. Percebe que o caráter da Trindade de Deus está explícito em toda a palavra? Percebe que a leitura literal é água no tornozelo, a leitura pessoal, onde eu me coloco no lugar dos personagens, eu estou com água na cintura, mas quando eu mergulho na palavra, eu vejo que ela me mostra muito além do que está escrito, ou muito além do que eu posso assumir, ocupando o lugar dos personagens. É o caráter da Trindade de Deus. Corpo, alma e espírito. Quando a gente passa do nível da carne e começa a tratar a nossa alma, e quando a gente passa do nível da alma e começa a tratar no nível do espírito, são reveladas coisas grandiosas e poderosas. Se você assistiu até aqui, compartilhe essa mensagem, entenda o peso que tem isso, entenda o que foi revelado aqui, viva essa verdade, leia a palavra, ore antes de ler, ore depois de ler, agradeça a Deus pelo entendimento, peça a Deus para abrir seus olhos, discernimento espiritual, seus ouvidos. Quando você tem encontro com uma revelação desse nível aqui, passa isso para frente. Entenda que pessoas precisam conhecer a palavra desse nível. Entenda que pessoas precisam entender quem Deus é e quem Cristo é e foi e pode ser através de nós, através das nossas vidas. Eu não sou digno nem merecedor de nenhuma dessas revelações. Eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa que possa vir assistir esses vídeos. Mas aprove ao Senhor, por misericórdia, por graça, por tudo de bom que tem nele, que eu fosse instrumento e que eu seja cada dia mais instrumento dele para a revelação da palavra. Leve isso adiante, curta, comente, compartilhe, não necessariamente o vídeo, talvez o conteúdo. Assista isso, senta com alguém do seu trabalho e troca uma ideia, senta com alguém da sua família, da sua parentela e fala: cara, eu vi umas coisas interessantes sobre a Bíblia, deixa eu te contar. Leva adiante essa mensagem. Eu não estou preocupado com o vídeo, nem com visualizações, nem com audiência para mim. Eu quero audiência para a palavra. Se você aprendeu tudo que está aqui e levar isso com sua boca, para mim já valeu, está tudo certo. Na verdade, para mim valeu até mais, porque mostra que para você botar isso para fora, você tem que botar para dentro primeiro. Para você ensinar isso para alguém, você precisa compreender primeiro. Olha que louco. Faça isso. Deus abençoe o seu dia.